2000, né? Quais foram as diretrizes que nós tínhamos na campanha de 2000, e em seguida fala o Pedro e o Xandro, 30 minutos cada um, no máximo, certo? Pedindo aí que pudesse fazer umas complementações aí, e em seguida questões aqui do plenário. Está sendo tudo filmado, depois nós vamos sistematizar isso para ter material com duas razões: resgate nesse período que nós fomos governo e que a gente no partido não tem, e também o primeiro ponto de discussão para o futuro, né, para a discussão do programa de governo para 2012. Nós teremos ainda, em final de setembro, a programação para 2005 a 2008, e aí encerra esse ciclo, já pensando depois de novembro, a preocupação já de discussão do programa de governo com as diretrizes que a gente quer vencer até março. A gente já tem as nossas diretrizes programadas para todo o nosso conjunto de apoiadores, né, e candidatos. Tudo bem? Tudo certo? Então, acabo de saber que nosso convidado, secretário do Grupo de Participação Popular, certo? De 97 a 2002, Pedro O. Pontual. Mas então, boa noite. E já fazer a sua fala, certo? Dá uma água aqui para o Pedro. Tá. Pessoal, olha, tudo no Facebook, gerais, e nós vamos até o dia 6 de setembro com esses painéis aqui, às segundas, quartas e sextas. Posso passar a palavra para o Bonite, e depois a gente monta a mesa com o Pedro e o... Bom, na verdade, a minha fala era para fazer um pouco a diretriz de como o plano de governo da gestão de 2001 a 2004. Só que a gente tem que lembrar que na eleição de 2000 foi a primeira vez que a gente vai para uma reeleição municipal. Né? Então, o que aconteceu nessa ocasião? A gente teve um grande desafio, que era montar um programa de governo onde a gente mostrasse para a sociedade de que nós queríamos continuar sem continuismo. E aí o que foi feito? O programa de governo, ele foi montado de que maneira? Cada secretaria tinha que pegar e apresentar um diagnóstico, tinha que apresentar diretrizes gerais e propostas de ação. E nas propostas de ação, ela envolvia grande monta, já tinha que vir, né, para o partido, para a sociedade, dentro do programa de governo, da onde ia ser financiada essa ação. E aí a outra discussão que se teve, que foi até ganhou dimensão dentro do programa de governo, foi a forma que isso foi montado. E aí se discutiu também a matricialidade, né? Que eram aquelas propostas de governo aonde envolvia várias áreas, várias secretarias ao mesmo tempo. E aí nós tínhamos como exemplo o programa do Andrezinho Cidadão, que era uma política matricial, o combate à exclusão social, que era uma outra política matricial, e também
a modernização administrativa. Só que o que ocorria em torno dentro do governo? Muitas das propostas, elas começavam a ter, ela parava, muitas vezes não eram dado a devida encaminhamento, porque um secretário empenhava mais do que o outro, né? E isso prejudicou algumas ações do nosso governo. Então, o que discutiu também? Foi essa questão, a matricialidade da política e a interface. Então, por exemplo, na área de saúde, várias ações operacionais se deu com outras secretarias. Então, o padre, ele até trabalhava nessa época na área de saúde, e ele tinha um projeto lá que era ligado junto com a Secretaria de Esporte. Eu não lembro o nome do projeto, mas era feito de forma oficial, mas era qual que era, padre? Caminhando com a saúde. E aí, o que eu trouxe, né, para a gente, assim, para encerrar mesmo a minha fala, a perspectiva para o período de 2001 a 2004. Caminhos foram abertos. E o que deu para... O que quer dizer com isso? Que nós já estávamos executando as políticas públicas de 96 a 2000. E que aquelas políticas que estavam dando certo, elas teriam que ser radicalizadas, elas teriam que ser cristalizadas. E as que não foram implementadas, no diagnóstico mostrava onde é que estava dando problema e o que tinha que fazer para que... Então, não tem uma diretriz geral. O que tinha no programa de governo de 2000 e 2004 eram por setores, eram por secretarias. Tá bom? Agora eu passo a palavra para os palestrantes. Chama o acompanhamento lá, por favor. Pode facilitar a comunicação. Bem, gente, boa noite. Boa noite, bom dia. Bom dia. Muito obrigado aí pelo convite e parabéns por essa... Eu acho que é um momento que a gente se prepara para uma nova grande universidade, né? É muito importante resgatar os aprendizados dos períodos anteriores de gestão, né? Para a gente poder mais, né? O período. Ao mesmo tempo, obviamente, que recuperar as coisas que deram certo, que podem continuar dando certo, mas entendendo também que a velocidade das transformações, né? No mundo, no Brasil, aqui no ABC, certamente, é muito grande. E que, portanto, certamente, no tema que a gente vai falar aqui, né, o tema da participação popular, participação cidadã, certamente tem questões novas que vão ter que ser enfrentadas, né, que vão ter que ser trabalhadas. Uma delas, por exemplo, né, que a gente eu estou agora lá na Secretaria-Geral, né, da Presidência, junto com o Gilberto Carvalho, encarregado da área de participação social. Então, além de continuar, né, apoio aos conselhos, às conferências, às ouvidorias, etc., nós estamos criando lá uma área para trabalhar com essa coisa das redes sociais, né? Inclusão digital, redes sociais, isso vai, sem dúvida, isso está reconfigurando muita coisa na área de participação, é muito acelerado esse processo, né? Basta a gente ver aí no mundo o que está acontecendo. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, a questão de participação aqui com um novo período,
tem que acompanhar, tem que, acho que, digamos assim, reforçar as nossas conquistas já, né, de formas de participação que a gente conquistou lá desde a Constituição de 88, veio implementando gestões, mas acho que tem que estar muito aberto, né, para o novo, né, e buscar acompanhar essa novidade, as formas como se estão se associando, né, e buscar respostas a isso. Né. Então, eu não preparei uma coisa tão sistemática quanto era o roteiro que vocês, né, deram, que acho que foi um roteiro bastante importante, né, um balanço. Eu não preparei primeiro que eu não tenho mais toda a memória escrita do período, né? E também porque eu acho que a gente precisa, enfim, talvez resgatar algumas coisas que eu acho mais fortes, assim, que nos colocam para pensar o futuro, né? Eu fiz questão, né, que o Xangola, né, estivesse presente, porque, não sei se todo mundo sabe aqui, eu fiquei na prefeitura de 97 a final de 2002, né? E tive a honra de ser sucedido aqui pelo meu amigo e companheiro Xangola. Então, para ter uma visão do período 2001 a 2004, né, é fundamental essa complementação que o Xangola vai fazer, porque ele acompanhou o fechamento desse processo. Né? Eu tinha convidado uma pessoa também para vir aqui hoje comigo, que era a Natalina, né, que foi a minha secretária adjunta até o momento que eu fiquei aqui, mas infelizmente ela está terminando o último capítulo da tese de doutorado dela, tem que entregar quarta-feira. Ela pediu muita desculpa, mas pediu para dar um abraço a todos os amigos, companheiros aqui do PT. Né? Bom, então eu vou fazer uma fala assim, tentando resgatar algumas coisas que para mim foram mais marcantes, quer dizer, as coisas que eu mais aprendi aqui durante o período de gestão, algumas coisas que eu acho que tem que ser, né, pensadas para esse próximo período. Né? Bom, a primeira coisa que eu me lembrei foi de uma discussão que a gente fez no programa de governo da passagem, né, de 2000 para 2001, né, que foi uma discussão se a gente deveria continuar falando em participação popular, né, ou deveria caminhar para falar mais em participação cidadã. Né. Eu queria resgatar esse ponto, porque acho que esse ponto tem uma base conceitual e um aprendizado também de gestão que é importante. O que não quer dizer que a gente vai brigar por causa disso, né? Naquela época, a gente já dizia, isso não deve ser motivo de briga. Quem quiser continuar falando de participação popular, não teria um problema em relação a isso. Mas por que a gente fez, do ponto de vista, digamos, formal, de enunciado do programa, esta mudança? Né? Por quê? O termo participação popular, ele foi cunhado na nossa história, sobretudo no período da redemocratização e da luta pela participação popular nas políticas públicas, que foi, digamos assim, dirigida principalmente, essa luta, pelos movimentos sociais. Né? Que uma das nossas grandes lideranças aqui, o Grana, né? Então, o movimento sindical, o movimento popular, ou seja, a luta pela participação nas políticas públicas, no período de redemocratização do Brasil, ela se deu com uma base fundamentalmente popular. Né? Tinha aliança com certos setores médios, né, intelectuais, movimento estudantil, mas... Então, essa palavra participação popular, né, ficou como uma marca desse período. Né? Bom, quando a gente começa as primeiras gestões, né, do PT, inclusive tinha uma discussão dentro do PT que era governo dos trabalhadores ou governo para todos. Né? Foi uma das primeiras discussões lá atrás. Né? Bom, essa aí não vou nem lembrar. Embora foi uma discussão importante naquele período. Mas o que foi a discussão que a gente fez aqui, para não me delongar demais? Né? No final do período 97-2000. Nós tínhamos um secretário, inclusive, eu estou lembrando como que era aquele companheiro da Nelson,
Nelson Tadeu. Nelson Tadeu. Eu tinha um colega de secretariado que a primeira vez que eu fui apresentar a proposta de participação popular no secretariado, não sei se o Xangola lembra disso, ele, depois que eu falei, ele levantou a mão e falou: Pedro, eu tenho um problema. Eu te falo. Ele pode falar. Olha, eu acho muito bacana tudo que você falou aí, mas essa palavra de participação popular, ela nos exclui, nós empresários. A gente não se sente chamado por essa palavra, assim como, dizia ele, muitos outros setores da cidade não se sentem convocados pela participação popular. A gente precisava encontrar, uma maneira que fosse compreendida de uma maneira mais comum por todos os cidadãos, etc. Bom, fiquei com aquilo lá registrado, não era o caso no momento fazer uma grande discussão sobre isso, mas a experiência do período 97-2000 foi mostrando que para a gente ampliar a participação para além daquilo que já era a base social do PT, e eu lembro que isso era uma preocupação do Celso muito grande, quando ele me convidou, foi uma das primeiras coisas que ele disse: olha, em 89, 92, nós fizemos um governo muito sintonizado com a base social do PT, ampliamos um pouco, mas nós precisamos ampliar muito mais agora. Então, uma primeira razão de fazer esse trânsito de participação popular para participação cidadã foi justamente para sinalizar de que a gente pretendia dialogar com amplos setores da sociedade para além da nossa base social, digamos, tradicional. A segunda razão foi justamente a compreensão também de que, ainda que os movimentos sociais fossem uma base fundamental, obviamente, da constituição do nosso projeto, havia muitas outras formas dos cidadãos se associarem que não são necessariamente movimentos sociais. E isso, principalmente, o orçamento participativo nos mostrou isso. Eu fiz uma pesquisa, até também por conta do meu doutorado, que eu estava fazendo no mesmo período, sobre o perfil dos participantes do orçamento participativo. E tinha mais de 50% dos participantes que não vinham dos chamados movimentos sociais tradicionais que a gente conhecia. O cara estava associado a uma associação de bote, estava associado em clube esportivo, escola de samba, e tinha outros que eram os indivíduos que resolveram ir lá porque se sentiram convidados para discutir o orçamento do seu bairro. Então, a segunda razão é justamente um pouco isso, que a ideia de participação cidadã permite reconhecer também que há diferentes formas de organização do cidadão que devem ser convidadas para os nossos processos de participação, devem estar presentes nos nossos processos de participação. E justamente isso sempre foi uma das bases do orçamento participativo. É o convite universal a todos os cidadãos. Então, isso era um ponto assim, que eu queria resgatar, só lembrando que isso não deve ser motivo de briga. Mas é para as pessoas. Mas isso é para as pessoas. Nem de disputa, entendeu? Mas é para as pessoas entenderem o que a gente fez essa passagem. A segunda coisa que eu queria lembrar é justamente isso. Quando o Celso, a primeira conversa que a gente teve antes de eu subir em 97, ele fazendo um balanço da experiência 89 e 92, ele, além de dizer que nós precisávamos ampliar muito a base social, e dentro dessa ampliação de base social, ele dava um destaque para a questão da juventude. Ele dava nessa ampliação de base social um destaque para a questão da juventude, e considerava que no período de 89 e 92 não tinha sido feito um diálogo suficiente com esse setor da sociedade, então tinha um empenho, um desejo de estar mais sintonizado com a questão da juventude, mas ele dizia também o seguinte, que era preciso avançar
nos processos de participação, em especial no orçamento participativo, para ser um processo cada vez mais deliberativo. Né? Então, ele dizia que em 89 a 92, né, ele foi um processo basicamente consultivo. Né? Se ia nos bairros, nas regiões, consultava a população sobre prioridades, se processava no interior do governo quais eram possíveis de serem atendidas e se devolvia para a população as respostas. Não tinha ainda em 89 não tinha um conselho municipal do orçamento. Então, na gestão 97-2000, para dar um passo nesse sentido de serem processos mais deliberativos, né, foi construído, né, então, o Conselho Municipal, do Orçamento Participativo, com um regimento, né, que afirmava o seu sentido deliberativo. É claro que isso aí tinha nuances. Né? É importante lembrar que era o seguinte, quer dizer, ele não era deliberativo sobre tudo. Né? Tinha algumas questões que o governo ainda sentia que não estava preparado para enfim, enfrentar um processo deliberativo, como, por exemplo, a discussão do custeio, né? Que no primeiro momento era uma discussão muito difícil de fazer, mas com relação à definição das prioridades de investimento, né, a proposta é de que, nesse sentido, diferentemente de outros municípios, né, Santo André tinha uma atuação muito forte do governo no processo do orçamento participativo. Né, o Celso, acho que ele fez uma elaboração a respeito do orçamento participativo, que foi muito importante, né, que ele dizia o seguinte, olha, o processo de participação popular tem um momento que é o momento eleitoral, que a gente se compromete com um programa de governo, que é uma das bases da legitimidade de nós como governo. Mas tem uma outra base que é fundamental, que é esse processo de participação e de consulta, né, aos cidadãos. E o orçamento participativo tem que ser um espaço, ele dizia, aliás, falou nessa sala aqui, junto com o Cássio Genro, num debate memorável que a gente fez aqui no diretório do PT. O Cássio Genro, naquele momento, era prefeito de Porto Alegre. A gente fez um debate que seria muito interessante se a gente conseguisse resgatar o texto daquele debate. E ele dizia, então, o orçamento participativo tem que ser a síntese dessas duas legitimidades. A legitimidade do programa de governo, que o governo se elegeu, e a legitimidade da participação dos cidadãos através das plenárias. E para ele ser a síntese, o governo tinha que ser um ator também que atuava no processo. Então, o nosso Conselho Municipal aqui do Orçamento era um conselho paritário, né, que tinha uma série de regras através das quais nem o governo tinha maioria absoluta e nem a sociedade. Então, tinha que ter 2/3 dos presentes e 2/3 dos votantes para uma proposta ser aprovada. Né? E nessa recomendação de que a gente avançasse para processos mais deliberativos, o Celso fazia um reconhecimento de que era preciso ser mais ousado nesse processo de participação. Isso eu registrei bastante. Bom, a outra coisa que eu queria lembrar é assim, que de 97 a 2000, essa área de participação popular estava situada no gabinete do prefeito, né? Nós tínhamos tinha secretarias, e dentro do gabinete do prefeito tinha alguns núcleos, né, que tinham, digamos assim, o status de secretaria, mas que formalmente não eram secretarias. Então, a participação popular era um desses núcleos do gabinete do prefeito, era o núcleo de participação popular. Em 2000, né, se fez uma avaliação, né, de que era preciso, para dar mais ênfase a essa dimensão da participação popular, transformá-la numa secretaria, unindo, né, com o que se chamava aí das assessorias por segmentos. Né? Então, assessoria de juventude, assessoria de gênero, assessoria racial e assessoria de pessoas com deficiência. E por isso, essa secretaria passou a se chamar Participação e Cidadania. Porque além de trazer o núcleo de participação popular, já era responsável, que era o orçamento participativo, a política de conselhos, né,
a relação com outras secretarias, tentando ver em que sentido a participação podia entrar, né, em todos os projetos e ações do governo. Naquele momento o Xangola estava no Semasa, né? Eu lembro que a gente fez várias reuniões para ver como é que nas ações do Semasa, né, podia entrar a questão da participação e tal. Então, além de tudo isso, entrou em 2000, né, essa dimensão dos direitos dos cidadãos, né, através desses segmentos. Né. Eu acho que vocês vão precisar pensar nisso. Né. Eu não vou entrar neste aspecto, porque assim, essa experiência de ter a Secretaria de Participação e Cidadania junto, né, juntando essas duas coisas, durou só 2 anos. Começou em 2001 e quando eu saí em 2002, foi feita uma reformulação. O que era a Secretaria de Participação e Cidadania virou Secretaria de Participação, Orçamento e Gestão, é isso? Planejamento e Gestão, né, incorporando... planejamento participativo, né? Incorporando o que era o núcleo de planejamento junto com a dimensão de participação, né? E o que eram essas assessorias, aí teve um processo de bastante transformação. Acho que primeiro voltou a ser um núcleo, o gabinete do prefeito, enfim. Eu acho que aí vocês precisam ouvir outras pessoas, porque eu não acompanhei. Eu sei que foi um processo de bastante experimentação, experimentava de um jeito, não deu certo, voltava de outro. Eu acho que é uma área importante, e acho que vocês precisam chamar as pessoas que deram seguimento a essa discussão para resgatar um pouco como é que foi, o que deu mais certo e o que não deu. Né? Bem, bom, com relação então ao orçamento participativo, eu acho assim que vale a pena lembrar, né, isso, que ele passou a ter um sentido mais deliberativo, expresso na existência do Conselho Municipal do Orçamento, né? Do ponto de vista de organização da Secretaria, a gente criou, né, uma coisa que acho que foi bastante importante para dinamizar o processo do orçamento participativo, que foi a figura dos agentes de participação dos cidadãos, chamados APCs, né, na época. Que foi a ideia de que a gente precisava ter pessoas... Não, primeiro foi os APPs, foi 89 e 92. Não, 97 é APP, que eu era um deles. Eu também era um. Nunca, APP. Agente de Participação Popular. Tá, Depois. tem razão. Eu falo que a memória já não está 97 era boa assim. Já não está tão boa assim, né? Então, os APPs eram o seguinte, eram agentes da secretaria nas outras secretarias. Né? Que era para buscar incentivar que todos os projetos das outras secretarias tivessem a dimensão de participação. Quando foi em 2000, a gente fez uma mudança. Né? A gente fez esses agentes de participação atuarem mais na dimensão territorial. Então, pegamos as regiões do orçamento participativo, dividimos, cada uma delas tinha um agente de participação cidadã, né? Tinha uma regra que o cidadão não podia ser agente de participação na região que ele morava, que tinha militância, para não ter confusão, então ele tinha que ser agente de participação cidadã numa outra região que não fosse a sua região de moradia ou de militância. Né? E aí esses agentes passaram, né, a organizar os processos, né, nas regiões. Acho que vale a pena também resgatar aqui, nessa história, o seguinte, que nós aqui em Santo André, muito inspirados sempre aí na capacidade de formulação, né, do Celso, a gente começou... Eu sabia que ia ter um filmagem, eu não sabia que tinha um filmagem. Desculpa. Agora eu entendi. Aproveitar e avisar que você vai 3 minutos. Não dá tempo. Você não estipulou. Não, então eu vou tentar abreviar, mas realmente não falou que tinha. Bom, o que eu queria resgatar é o seguinte, que já naquele período, o Celso e a gente começava a fazer uma discussão que era o seguinte:
que o orçamento participativo era um instrumento fundamental de participação, mas não era o único instrumento. Isso nos fez, inclusive, travar um debate bastante acalorado com os companheiros de Porto Alegre, que naquele momento entendiam que a participação popular se fazia fundamentalmente, quase exclusivamente, através do orçamento participativo, né? Que levou Porto Alegre a projetar com essa experiência, e nós fazíamos um debate que o Celso sempre puxou, e eu incorporei, porque tinha muita concordância com isso, que, olha, a gente não pode exigir do orçamento participativo o que ele não pode dar. O que quer dizer isso? Quer dizer que o orçamento participativo, ele discute o orçamento da cidade, mas que a participação nas políticas públicas tem outras dimensões, tem outras questões que têm que ser resolvidas através de outros instrumentos. Então, por exemplo, os conselhos, né? Você não vai discutir o modelo de educação que você quer para a cidade no orçamento participativo, você vai discutir nas instâncias específicas da área de educação. O modelo de habitação você vai discutir, né, na secretaria. E o orçamento participativo vai discutir a definição de prioridades orçamentárias. A outra questão que começava a ficar clara é o seguinte, que o orçamento participativo ele é uma dimensão de planejamento de curto prazo. Né? Você planeja o orçamento para o ano que vem. Mas uma cidade, ela não pode se pensar só no curto prazo, né? Ela precisa se pensar numa dimensão de tempo maior, né? E foi aí que se criou o Cidade Futuro, né? Que era um complemento, digamos assim, do orçamento participativo, a ideia de começar a pensar o futuro da cidade em 15, 20 anos. Esse movimento também foi feito por outras cidades que usavam o orçamento participativo. A própria Porto Alegre chegou a essa conclusão. Eles criaram um negócio chamado Cidade Constituinte, Belém criou um negócio chamado Congresso da Cidade, né? Então esse foi um movimento mais geral, né? De entender que para você ter uma política de participação cidadã, você precisa ter vários instrumentos, né? Por exemplo, outro instrumento importante que foi criado em Santo André, foi pioneiro na forma principalmente de fazer, foi a questão da ouvidoria. Ou seja, a opinião do cidadão a respeito da prestação do serviço público, né, ela precisava ter um canal de escoamento que não podia ser só o OP, apesar de que nas plenárias do OP sempre aparecia de tudo, né, mas não podia ser só o OP, você precisava ter um instrumento que o cidadão pudesse. Né, então a ideia de criar a ouvidoria, Santo André foi pioneiro no sentido de que era um ouvidor eleito, né, eleito por um conselho da sociedade civil, né, na maior parte dos outros municípios o ouvidor até hoje é indicado pelo prefeito, né? Então, aqui em Santo André foi uma experiência mais radical, né? nesse sentido. Bom, eu vou aqui dar uma resumida. Já falei de Cidade Futuro, né? Bom, uma outra coisa que acho que é importante lembrar, que o companheiro aqui que abriu lembrou também, é o seguinte, em 97 a 2000 tinham 4 prioridades de governo, muito claras, né? Participação popular, modernização administrativa, cidade agradável, e a quarta era inclusão social, né? Inclusão social. Educação, não era questão da educação. Não, acho que era mais antes. Era uma coisa na linha de inclusão social. Então, assim, uma coisa que é muito importante é isso. Eu acho que a força que a participação cidadã teve nos governos aqui em Santo André tem muito a ver com o fato dela ter sido prioridade de governo. Né? Tanto na gestão do Celso, quanto o João, na sequência, já o João como vice-prefeito sempre foi uma pessoa extremamente assíduo participante de todas as ações de participação, do orçamento participativo e tal. Eu digo isso porque isso nem sempre ocorre nos municípios, nem mesmo aqueles governados pelo PT. Hoje não é mais todo município que considera a participação cidadã uma prioridade. Aqui era. E era na cabeça do prefeito e do vice-prefeito. E isso tinha uma força e uma importância grande, né? O fato de ser, de fato, uma prioridade. Santo André também inovou
no seguinte sentido, que aqui a gente costumava dizer que participação cidadã e modernização administrativa eram quase que duas caras de uma mesma moeda. Ou seja, já tinha uma compreensão que para os processos de participação cidadã serem mais efetivos, era preciso avançar no processo de transformação da máquina pública na mesma direção dos direitos do cidadão, dos mecanismos de transparência e tal, né? E muitas ações foram feitas nesse sentido. Depois que eu saí, teve uma experiência bastante importante para a Natália, que me contou, que foi, junto com a Secretaria de Saúde, né, a experiência de construir as chamadas cartas de compromisso, né, que era um acordo que se fazia de gestão, né, nas unidades básicas de saúde, entre usuários, trabalhadores, técnicos, né, lá da unidade, que construíam coletivamente um conjunto de compromissos e de metas que aquela unidade de gestão tinha que cumprir em um determinado prazo. Isso era tornado transparente para toda a comunidade, e aquela carta de compromisso era um instrumento de cobrança, né, e de controle social da população sobre a unidade de serviço. Eu não sei qual foi a dimensão que essa experiência tomou, talvez o Xangô saiba mais, mas eu acho que é um caminho interessante. Nós também investimos bastante na questão da articulação entre os conselhos, né, e a questão das conferências. Os conselhos têm um grande desafio de não só se consolidarem setorialmente, mas principalmente se articularem, né, para que a gente possa desenvolver a tal da matricialidade que o companheiro falou aqui, e a tal da intersetorialidade entre as políticas. Também os canais de participação e de controle social precisam caminhar no sentido de serem mais articulados. Por isso a gente criou aqui um fórum dos conselhos, que tinha algumas reuniões em conjunto dos vários conselhos municipais. A gente investiu na coisa da formação dos conselheiros, que é uma questão básica, né? Quer dizer, dotar os representantes da sociedade civil de informações e de ferramentas que permitam ter uma participação qualificada. E uma coisa que é muito importante, estou vendo lá no governo federal, reforçando a importância disso, que a gente precisa preparar também os agentes de governo para participarem desses espaços. A capacitação não é só para as pessoas da sociedade civil, também para os agentes de governo. Porque nem todos os agentes de governo foram formados ou preparados para trabalhar nessa dinâmica de participação, de transparência, etc. Então, uma das coisas, e a Natalina era uma das pessoas que insistia muito nisso, né, essa ideia de que o governo também precisa se qualificar, porque se os espaços de participação têm uma sociedade civil capacitada, etc., e um governo fraco, esses espaços acabam não decidindo nada de importante. Né? Então, é importante que, nesse sentido, por exemplo, no Conselho Municipal do Orçamento, era o secretariado, no primeiro momento, que participava. Né? Não podia nem transferir para outros. Só fazer questão que os secretários ou os secretários adjuntos fossem os representantes do governo, pela, né, importância e das definições que ali se tomaram. Bom, para concluir, assim, algumas coisas que a discussão aí que a gente tem visto em outros municípios, e mesmo que a gente está fazendo lá no governo federal, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, o nosso grande desafio, né, é avançar na compreensão de que participação cidadã, participação social, de fato tem que se tornar um método de governo. E para ele se tornar um método de governo, né, ele tem que, obviamente, reforçar, qualificar os instrumentos institucionais que a gente conquistou, né, ao longo das últimas décadas, os conselhos, as conferências, as ouvidorias, mas precisa mais que isso. Né? Essa metodologia de trabalhar, né, em parceria com a população, etc., precisa estar presente em todos os projetos e ações do governo. Então, nós estamos fazendo um levantamento agora lá na Esplanada, né, de todos os principais projetos dos ministérios para verificar quais deles têm participação social prevista, se tem, se está funcionando,
e se não tem, porque não tem, né, essa ideia de, enfim, tornar a questão da participação social um método de governo. E a segunda questão, o segundo desafio, tem aparecido em alguns municípios, a gente começou a fazer essa discussão quando eu estava lá no Museu das Artes até dezembro, né, antes de ir para o governo federal, de que a gente precisa trabalhar muito a questão da articulação entre todos os instrumentos de participação, com a ideia de criar o que está sendo chamado de sistemas de participação social. Então, até mesmo o Rio Grande do Sul, hoje, no governo do Tasso, né, eles estão retomando o orçamento participativo, mas com uma clara compreensão de que não é o orçamento participativo sozinho que vai resolver todas as questões que a participação social tem que enfrentar. Então, lá no Rio Grande do Sul, estão discutindo justamente essa ideia também de um sistema estadual de participação que articule os conselhos, o orçamento participativo, o espaço que discute projetos de desenvolvimento estratégico, as ouvidorias, e nós estamos lançando essa discussão também a nível do governo federal, quer dizer, como a gente caminhar para construir um sistema nacional de participação que se articule com os estados, com os municípios, e que num determinado momento, que a gente não sabe quando vai ser ainda, se transforme em política de Estado, ou seja, entre o Lula, no seu último ano de mandato, tinha tido uma ideia, né, que era justamente para tentar consolidar os programas das políticas sociais, enviar para o Congresso uma espécie de consolidação das leis sociais, porque a CLT, para as conquistas trabalhistas, enviar um projeto para consolidar as leis sociais. Depois teve uma avaliação de conjuntura, era ano eleitoral, talvez isso não fosse muito estratégico lançar naquele momento, mas já naquele momento tinha no governo a discussão de, junto com a consolidação das leis sociais, introduzir a ideia de um sistema nacional de participação que tornasse política de Estado, né, e reconhecesse como política de Estado a necessidade de criar canais, instrumentos de participação e controle social. Então é isso, queria dizer, e por fim lembrar aquilo que eu disse no começo. Eu acho que a gente tem que estar muito atento de Santo André, pelas características da cidade, tem que estar muito atento a essas novas formas e linguagens da participação. Por exemplo, lá no governo do Rio Grande do Sul, não sei se o Xangola está acompanhando isso, o Tasso, além de ter todos os instrumentos, esses que nós conhecemos, ele criou agora um negócio chamado gabinete digital. Né? E ele é um gabinete digital que faz interação com os cidadãos, que podem fazer perguntas, colocar problemas, e dependendo da quantidade de perguntas que tem um tema, quer dizer, uma vez, eu não sei se é cada 15 dias, que seja, o Tasso faz uma resposta ao problema que a maior parte dos cidadãos colocou pela via da internet, das redes, etc. Enfim, é bem mais complexo do que isso que eu estou falando, talvez valesse até a pena chamar alguém lá de Porto Alegre, desse gabinete digital do governador, para vir contar como é que isso está funcionando. Né? Pode chamar. Tem lá o VU também, que parece que é o coordenador, enfim, as pessoas que estão lá tocando isso. Né? E resgatar também uma coisa que me é muito carinhosa, que a gente usou uma outra linguagem aqui em Santo André, e que depois se espalhou para muitos outros municípios, que foi o Teatro do Oprimido. Né? Em Santo André, isso dito pelo nosso saudoso e querido Boal também, foi a primeira experiência de município que eles tiveram que utilizou o Teatro do Oprimido como política pública. Né? Já tinha muitas experiências de usar o Teatro do Oprimido para organizar autonomamente os movimentos sociais e tal. Aqui a gente utilizou como política pública, criou vários grupos, me parece que alguns deles até existem ainda hoje nos bairros. Então, é claro que quando a gente está falando de novas formas, novas linguagens, não estamos falando só da linguagem digital. Né? Estamos falando também de outras formas que a gente pode incentivar a participação. Tá? Então, era um pouco isso que eu queria recuperar, e acho que agora o Xangola tem bastante mais condição, né, porque eu acho que de 2002 para 2004 teve mudanças importantes, e acho que o Xangola teve aperfeiçoamentos importantes que o Xangola certamente tem mais avalizado do que eu. Boa noite a todos. Vou ficar aqui porque eu preciso me socorrer
dessa forma. Eu, primeiro, sem querer ser puxa-saco, mas falar depois do texto pontual então, primeiro eu queria dizer, eu quero, fico bastante orgulhoso de estar aqui. Você já assinou? Eu participei, quer dizer, não saibam, eu participei do programa de agora em 82, apesar de ser novinho, eu participava desde. Tive muito orgulho de participar dos governos desde 89 do Celso. Né? Então eu, talvez pela idade, talvez eu faça alguma confusão. O Pedro falava de umas coisas que. Onde é que é? Realmente tem coisa que eu não consigo ser tão cronológico, né? Acho que tem umas coisas também eu gostaria de. Né? A gente vai falar, obviamente, desse período aí de. No caso, de 2002. Mas eu gosto de dizer, sem dúvida, aquilo como o Pedro falou, teve, sem dúvida, mudanças, aperfeiçoamentos que aconteceram depois, e tem coisa que nós estamos fazendo agora. Vocês sabem, eu estou. Várias das coisas que a gente aponta como coisas que não avançamos aqui, nós avançamos também lá no campo. Acho que vale a pena. Acho que é coisa, então. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Tá? Então, quando eu estava no Senasa, eu saí do Senasa, eu fui convidado pelo João Almirante para ser secretário de Planejamento. Uma área que eu sempre atuei bastante, né? Vocês sabem. Mas depois me falaram que ia ser secretário de Planejamento e Orçamento Participativo, porque para mim eu tinha, né, para mim era mais do que um desafio. Uma área que eu nunca tinha atuado, eu tinha dúvidas, críticas, tá certo? Continuo tendo, né? Dúvidas, críticas. Isso é bom. E brigo, quer dizer, mas acho que eu tenho, por causa disso mesmo, acho que eu tenho mais colaborado para essa coisa do orçamento participativo, da participação, do que no planejamento. Porque eu consigo falar, como eu falo, posso falar qualquer besteira aqui, porque não é, né? Não é tanto. Na minha área, eu acho que não dá para. Né? Então, quer dizer, para mim, foi realmente, quando eu fui convidado para ser secretário de Orçamento e Planejamento Participativo, foi assumir com muita dor de barriga. Porque, como eu falei, né, era uma área bastante distante da minha, mesmo, quer dizer, quando eu assumi o Senasa, eu também não era da área de saneamento, mas eu não era pessoa de gestão. Assim que o tempo todo que eu trabalhei no Senasa foi enquanto essa questão da gestão. Então, como o Pedro falou, acho que foi ótimo ter essa abertura do Pedro, e essa conceituação que ainda bem não preciso fazer, né, porque o Pedro já fez, eu não seria capaz também de fazer. Mas a grande mudança que teve logo no começo foi exatamente isso que eu falei, que o Pedro também tocou rapidamente, que foi o fato da gente transformar, trazer a participação cidadã para o planejamento de governo. Eu acho que esse acho que isso é, quer dizer, como nesse momento o prefeito já era o João Valmirene, é uma radicalização, quer dizer, é uma radicalização do processo. Eu acho que dessa maneira a gente pôde, sem dúvida, transformar aquilo que o Pedro falou em o planejamento como um instrumento mesmo de planejamento. A participação cidadã agora não era, quer dizer, como está, por exemplo, como está. Vocês me desculpem se eu falar muito sobre Bernardo agora. Os caras de São Bernardo reclamam que eu falo Santo André. Agora então vocês, todo mundo reclama, todo mundo, tá certo? Tá certo? Então vocês me desculpem aqui também. Então, assim, lá também, quer dizer, na verdade, hoje não tem essa discussão de demanda de governo, demanda sabe, da população, o que é OP, o que não é OP, tá certo? Então tem, quer dizer, essa questão de ter o
o planejamento assumido, e aí assumiu mesmo, né? Isso é uma coisa que funcionou quando eu estava, depois com a Ivete, né? Que quando eu saí, ela assumiu, então isso foi na minha opinião, nesse processo, eu acho que isso é uma bruta radicalização e aquilo que o Pedro falou, quer dizer, isso é assumir realmente a participação do cidadão, nesse caso, através do orçamento participativo, como um bruto instrumento de planejamento e gestão. Tá certo? Agora está marcado, quer dizer, não adianta agora querer separar, porque agora faz parte mesmo do planejamento. Isso é uma, quer dizer, teve além disso outros benefícios diretos e indiretos. Alguns até o Pedro também já falou. Nós conseguimos, eu acho que esse como eu falei para vocês, eu sempre tive dúvidas e críticas, algumas até que o Pedro falou, sobre o processo do orçamento participativo, mas eu acho que tem alguma coisa quer dizer, primeiro, você mostra para uma parcela significativa da população que, olha, planejamento, quer dizer, você pode, não é uma coisa para iluminados, tá? Desde que você queira entender esse processo, é um processo que você pode participar mesmo e pode ajudar a governar a sua cidade, tá certo? Acho que isso é muito importante. Dentro do governo, eu acho que o processo do orçamento participativo, ele contribui para a qualificação das ações de governo, sem dúvida nenhuma. Assim como ele faz uma coesão e qualificação do governo em torno do OP. Tá? Eu vou falar rapidamente aqui do que nós falei que no centro quer dizer, a grande mudança que teve a partir de 2002 foi exatamente essa questão 2013, foi essa questão do planejamento assumir, quer dizer, assumir, o orçamento participativo e a participação. Nós fizemos outras coisas, eu esqueci de falar, devia ter falado logo no começo, né? A pessoa ideal, quem estava convidada para participar era a Nilza, né? Ela conversou comigo e falou, acho que eu sei que tinha que ir. Eu falei, claro que eu sei que tinha que ir. Mas ela, além de tudo, hoje tem reunião do Conselho de Orçamento em São Bernardo do Campo. Então, tá bom. E como ela é secretária, então, tá bom. Então vai, socorro. Não, mas peraí, eu não vim de Marrom, vim com muito orgulho. Vim com muito orgulho. Então nós discutimos esqueci de falar, nós discutimos bastante esse roteirinho. Né? Então, nós implantamos nessa época, eu acho que já tinha um pouco com o Pedro, nós, quer dizer, tinha a plenária nas regiões, né? Acho que a gente nem sei se houve alguma mudança de regiões, etc. Mas nós implantamos reuniões preparatórias lá nas regiões, tá certo? A gente tinha as reuniões, as plenárias, mas antes a gente fazia uma espécie de escuta, reuniões preparatórias com as lideranças, etc. Em várias dessas, o prefeito João Valente chegou aí, inclusive. Né? Nós, quer dizer, também é nesse processo que também já começava, quer dizer, eu falei, aqui faz parte da minha, como é muito tempo de governo e muito tempo de idade também, tem coisa que eu acho que aqui, acho que começou mais ou menos aqui, mas já tinha um avanço anteriormente, que é a informatização do processo, tá certo? Isso foi um grande avanço. Era o Pedro, eu me lembro muito bem de uma plenária que teve lá na região lá do Erasmo Assunção em 97. Eu lembro direitinho. Então, era assim, teve, como chama aquela região? Não, tinha a região lá do lado do Erasmo, tinha um bairro, então tinha umas, sem brincadeira, acho que tinha umas 3.000 pessoas na plenária. Eu não estou exagerando, acho que se não era 3.000, era 2.500. Aí,
Uma parte era de um núcleo, porque eles construíram as casas no Mutirão. Lá não era. Depois Catiguá, obrigado, Catiguá. Aí eles construíram lá as casas em Mutirão. E eles precisavam fazer toda a infraestrutura, água, esgoto, drenagem, etc. Foi certamente todo o Catiguá foi para aquele. Deve ter sido muito. Não deve, na hora que o pessoal voltou, acho que não tem mais nada. Deve ter sido muito assalto, mas estava todo mundo. Aí nós fizemos a votação. Então, você perguntou quantas demandas? Eu não lembro se aprovava uma, duas, Três. Não, mas acho que em 97 não aprovava 3. Era 5. Não, era menos. Era menos. Tenho certeza que não é. Não, porque na hora de Era votar. 5 em 97. Era? Foi 5 Não, para não 3. era não. Não, eu vou contar isso, porque eu tenho certeza que não era. Aí na hora de votar, tinha. Aí levantou a mão, né? Imagina, 3 mil pessoas. Enquanto o PT, bota 2 para contar. Então. Aí o que aconteceu é que essa demanda não foi aprovada. A demanda do Catiguá, numa primeira. Deu um empate, deu 730, sabe, tudo super alto, né? E aí nós quase apanhamos do pessoal do Catiguá, falou, vamos recontar. Tá certo? Aí teve a recontagem, quer dizer, e eles, na verdade, a demanda foi aprovada, e, né, a obra foi realizada, tá certo? Obviamente, quer dizer, para quem hoje vai, para quem foi, né, para quem foi nas plenárias, as últimas plenárias, a partir, né, desse prazo, já era, quer dizer, né, tranquilo, informatizado, você vai, se identifica, cadastra. Então, quer dizer, mas isso é um grande enriquecimento, quer dizer, isso fez com que o processo melhorasse muito, tá certo? Acho que isso foi um grande avanço. Nós implantamos também as comissões regionais de acompanhamento, tá certo? Além dos conselheiros eleitos, havia um número bastante grande, quer dizer, só para lembrar, né? Eu vou lembrar uma coisa do Pedro. O Pedro tinha, quando a gente começava as plenárias do OP, porque tinha aqueles 300 bairros em cada região. Aí o Pedro falou, quem que é aqui da Vila Dora? Lá na Vila Dora. Tinha até um tão, sabe? Então, eu lembro muito bem do Pedro. Né? Aplausos para a Vila Dora. E da Vila Dora eu sempre falo, que é só, quem sabe, a Vila Dora fica na Vila Assunção. Mas na Vila Dora só tem a EMEI da Vila Dora. Não sei se vocês conhecem aquela EMEI que fica lá pertinho do Hospital Brasil. Só tem aquilo. Só tem aquilo na Vila Dora. Tá certo? Mas era uma, quer dizer, então, teve essa questão da criação das comissões regionais de acompanhamento. Tá certo? Uma outra coisa que o Pedro falou, que a gente observava lá, a gente observa direto aqui em São Bernardo, é que as pessoas vão lá pedir coisa que não é demanda não é demanda de investimento. Muitas vezes é custeio e quer dizer, manutenção. Então, isso é coisa de manutenção. Tá certo? Nós conseguimos, quer dizer, não sei que nós conseguimos, mas a gente tinha um instrumento que chamava bairro limpo, né, que é você fazer a manutenção da cidade através de ações das várias secretarias, ações de manutenção. Então, a gente tentava ao máximo, não sei se o resultado foi dos melhores, mas a gente tentava ao máximo não deixar a resposta, a demanda do cidadão, tentava não deixar sem resposta. Certo? O cara falou, poda de árvore, certo? Obviamente a gente tinha que discutir poda de árvore lá, mas a gente tentava ao máximo colocar essa demanda, dar uma resposta, tá certo? A gente depois respondia isso. Outra mudança que nós fizemos, isso acho que já em 2002, a gente
desde 97, a gente, quando fazia o orçamento, ele era quer dizer, a gente falava num processo anual. Em 97, a gente discutia o orçamento 98, 98, 99, assim por diante. E era uma briga enorme em conseguir dar resposta àquelas demandas, tá certo? Porque, quer dizer, vários que estão aqui participaram de governo e sabem da enorme dificuldade que é você aprova uma demanda, tá certo? E você realizar ela no ano que vem com tudo que tem. Você tem que fazer projeto, então você tem que captar recurso, licitar, e realizar a obra, né? Tá certo? Então nós passamos a fazer um processo bienal, tá certo? Então, na verdade, a gente num ano aprovava as demandas, no ano seguinte esse processo ele tem um prestação de contas, né? Não tinha a aprovação de novas demandas, tá certo? Esse é um processo, a gente tem feito assim